Henker que vive duas vezes. Capítulo 75. Avanço 2. O julgamento do 10º andar começará agora. Descrição. Você está no reino do vazio, um mundo exterior, isolado dos vivos e dos mortos, onde as leis do tempo e do espaço não existem. Mas um ser vivo como você não pertence a este lugar. Fuja do reino do vazio por qualquer meio possível. Então, entre a zona iniciante, esse andar é onde o segundo maior número de jogadores acaba desistindo. Posso entender por quê. Foi dito que a dificuldade do teste do 10º andar era mais difícil do que a de todos os primeiros 9 andares combinados. Um teste em que jogadores que estavam em alta até agora podem de repente encontrar uma parede. Por outro lado, um teste em que os jogadores que mal conseguiram passar pelos andares anteriores podem de repente achar isso fácil. Como tal, o julgamento do 10º andar foi muito imprevisível. O que foi testado neste andar foi uma coisa simples. Força de vontade. Estabelecendo novos recordes consecutivamente até o 9º andar, nós, meus colegas de equipe e eu, nos sentimos como se estivéssemos no topo do mundo. Achamos que poderíamos concluir o teste do 10º andar com a mesma facilidade que os outros andares. Mas esta maldita torre sabe muito bem como destruir as esperanças das pessoas. Eles tiraram todo mundo de mim. Sem família, amigo ou companheiro de equipe, fiquei sozinho naquele mundo do nada. E fui obrigado a escapar daquele lugar sem a menor ideia de como fazê-lo. Mas, de todas as coisas, o aspecto mais difícil do julgamento foi a falta de estímulo. O homem é um animal social. Não importa quão forte mentalmente alguém possa ser, se eles fossem deixados nesse tipo de lugar, tenho 100% de certeza de que enlouqueceriam em poucos dias. Por esse motivo, mesmo sabendo disso, os jogadores que entravam no 10º andar muitas vezes não conseguiam passar no teste. Força mental e força física são duas coisas diferentes. A solidão pode devastar a mente de qualquer pessoa fisicamente saudável. Quanto mais confiantes eles estiverem em si mesmos, maior será o efeito adverso que isso terá sobre eles. E foi exatamente por isso que seu irmão e sua equipe, Artia, chegaram a um impasse durante a sequência de vitórias. Ser forçado a jogar sozinho em um teste onde eles não sabiam nem se havia progresso ou não. Tal sentimento de apreensão lentamente tomou conta de suas cabeças e os fez enlouquecer. Seu irmão mencionou que ele também passou por momentos difíceis por causa disso. No entanto, não vai funcionar comigo. Anos de experiência no campo de batalha deixaram Yon-Woo insensível a essas emoções negativas. Em vez disso, ele treinou-se para poder manter a sua racionalidade sob condições muito mais difíceis. Deve haver uma porta em algum lugar por aqui. Mas não era apenas uma porta. Um total de 10 portas, todas diferentes em cores e formas. Yon-Woo fechou os olhos. Ele ativou o fortalecimento dos sentidos e tentou detectar qualquer anormalidade. Dezenas de olhos se abriram pelas linhas desenhadas em sua armadura. Então, de repente, Yon-Woo abriu os olhos e balançou a baioneta mágica para o lado. Puque asterisco. A baioneta fez um som de batida quando parou no ar. Ele puxou a baioneta para baixo e cortou o que parecia ser um espaço vazio. Quando o espaço se abriu, revelou uma porta vermelha. Encontrei. O julgamento do 10º andar parecia um labirinto. Um labirinto cheio de portas que se conectavam a outros espaços vazios. Encontrar portas neste mundo cheio de nada foi uma tarefa difícil. Mas a parte mais problemática veio depois de encontrar uma. Porque cada espaço continha mais do que apenas uma porta. Em cada espaço havia um total de 10 portas, cada uma delas diferente em cor e formato. E quando os jogadores enfrentassem essas portas, dúvidas surgiriam em suas mentes. Por que todas as portas têm cores diferentes? Eu abri a porta errada? Eu deveria ter me contentado com uma cor? Existe alguma ordem nisso? Poderia haver algum truque oculto com essas portas? Este lugar penetra profundamente na psique dos jogadores. Existe um termo chinês, Heart Devil. Significa que dúvidas, mesmo as pequenas, podem crescer na mente de uma pessoa, comendo-os por dentro e, no final, deixando-os loucos. A maioria dos jogadores foi vítima de dúvidas e acabou desistindo do teste. Ele ouviu dizer que muitos dos que abandonaram acabaram sofrendo de transtornos mentais. Alguns até cometeram suicídio enquanto tentavam descobrir a resposta para as portas e para o julgamento. Mas, infelizmente, a resposta ao julgamento foi muito simples. Basta passar o suficiente por qualquer uma das portas. Não havia nenhum truque oculto nem problema na cor ou no formato das portas. As portas eram apenas portas, todas levando à próxima seção do labirinto. Qualquer que seja a porta que os jogadores selecionem, se continuarem a abri-la, acabarão por conseguir sair. As únicas coisas necessárias eram força mental e fé nas próprias escolhas. Somente os jogadores que conseguiram superar suas dúvidas foram autorizados a passar no teste. E claro, houve jogadores que entraram no 10º andar com essa informação em mãos. Mas o problema é que elaborar um plano era uma coisa e colocá-lo em prática era outra. Mesmo que soubessem a resposta para as portas, os jogadores que passavam pelo teste não poderiam agir como planejaram originalmente. Alguns espaços tinham portas em locais onde eram fáceis de encontrar, mas outros não. Vagando pela vasta extensão do nada enquanto tentavam encontrar essas portas, os jogadores facilmente se esqueciam de seus planos,
conselhos ou o que quer que recebessem de fora. Mas isso foi um problema para outros jogadores. Yeon-woo não precisava se preocupar com isso. Tudo o que ele precisava fazer era examinar a área com base em seus sentidos fortalecidos, mover-se diretamente em direção a qualquer porta que detectasse e passar pela porta para entrar em outra área. Mas em algum momento, os passos de Yeon-woo começaram a desacelerar. Ele até começou a voltar depois de encontrar uma porta e ir para outra. Esse não. Este também não. E este, não. Yeon-woo não deu uma segunda olhada nas portas que considerou inúteis. Na verdade, o que Yeon-woo buscava não era a saída do 10º andar. Há peças escondidas em algum lugar além dessas portas. A chave de Hermes foi a peça escondida mais difícil de completar entre todas as outras na zona iniciante. Na verdade, foi mais difícil do que completar todas as outras chaves combinadas. E foi exatamente por isso que apenas alguns jogadores conseguiram abrir o tesouro da Olympus. Para completar a chave de Hermes, ele teve que coletar 100 pedaços quebrados da chave que foram espalhados em cada tentativa. E se ele abrisse a porta que dá acesso à saída antes de encontrar todas as peças, isso encerraria o julgamento, impossibilitando a conclusão da chave de Hermes. Em outras palavras, ele teve que percorrer o labirinto tomando cuidado para não terminá-lo por engano. Que tarefa ridícula. No entanto, Yeon-woo estava confiante em si mesmo. Ele confiou em seus sentidos e procurou a mana única que as peças escondidas possuíam. Mas acima de tudo, encontrá-los. Ele tinha os olhos de Giges com ele. Ao comando de Yeon-woo, as dezenas de olhos gravados em sua armadura começaram a rolar em todas as direções, procurando pelas peças. E graças a eles ele foi capaz de sentir o que havia além das portas. A razão pela qual Yeon-woo desperdiçou um mês inteiro no distrito externo. Sem este artefato, ele não seria capaz de completar a chave de Hermes. Bem, para ser preciso, provavelmente eu conseguiria. Se ele tateasse pelo labirinto com seus sentidos fortalecidos, seria capaz de encontrar todas as 100 peças. Mas não há tempo de adquirir a chave de Hades. Concluindo suas suposições, Yeon-woo continuou andando. A cada passo que dava, os olhos de Giges giravam ativamente em busca das peças escondidas. E mais algumas horas depois, Yeon-woo reuniu todas as 100 peças que reuniu ao longo do labirinto. Clique, clique, asterisco. À medida que as penas de Hermes se encaixavam em seus lugares, elas começaram a assumir a forma de uma chave. Este é o fim. Então, você estabeleceu o maior recorde neste andar. Você registrará seu nome no Hall da Fama? Você se recusou a registrar seu nome. Seu registro foi profundamente gravado na torre. Você pode registrar seu nome mais tarde, sempre que desejar. Todos os testes da zona iniciante terminaram. Seu tempo gasto para limpar a zona de iniciante é de 151 horas, 35 minutos e 1 segundo. Você quebrou o recorde anterior de Jeong-woo-ka em 83 horas, 2 minutos e 9 segundos. Você estabeleceu o maior recorde da zona iniciante. Você registrará seu nome no Hall da Fama? Por um momento muito entretido, Yeon-woo olhou silenciosamente para o nome, Jeong-woo-ka, registrado no Hall da Fama. Já faz muito tempo que não vejo seu nome. Num piscar de olhos, todos os tipos de pensamentos passaram pela cabeça de Yeon-woo. Mas logo ele balançou a cabeça e cuspiu uma resposta curta. Não. Você se recusou a registrar seu nome. Seu recorde foi. Você adquiriu a chave de Hades. Você adquiriu anel de gelo. Você adquiriu crista do crânio. Embora houvesse muitas recompensas, só houve uma coisa que chamou a atenção de Yeon-woo. Uma chave esculpida em ametista. Era a chave de Hades, a mesma peça escondida que seu irmão adquiriu. Yeon-woo colocou a chave de Hades e a chave de Hermes no chão, tirou o resto das chaves e espalhou-as ao lado das duas chaves. Só então, as 12 teclas brilharam com luzes coloridas brilhantes. Você reuniu todas as 12 chaves dos Olimpianos. A nova chave será criada. Assim como foram criadas, as 12 chaves brilhantes se fundiram, criando uma única chave. Visualmente, a nova chave parecia muito comum, ao contrário das outras 12 chaves. Era de cor branco prateado, sem qualquer desenho complexo, mas Yeon-woo podia sentir a energia misteriosa que emanava da chave. Você criou a chave Olympus. Você agora está qualificado para entrar no Tesouro do Olimpo, o cofre que contém ouro e tesouros que os atletas olímpicos acumularam durante dezenas de milhares de anos. Você pode pegar apenas um item do Tesouro do Olimpo. Uma porta dourada apareceu diante dos olhos de Yeon-woo. Esta deve ser a porta para o Tesouro da Olympus. Yeon-woo encontrou um buraco de fechadura abaixo da maçaneta. Sem qualquer hesitação, ele empurrou a chave na porta e girou-a. Clique asterisco. Com um som de desbloqueio. Asterisco FSHSH asterisco. A chave do Olimpo se desintegrou em areia fina. Pensando em tudo que ele passou para adquirir aquela chave, foi um fim muito triste. No entanto, Yeon-woo rapidamente afastou sua frustração e abriu a porta dourada. Ranger asterisco. Quando ele abriu a porta, foi saudado por um mundo de escuridão total. Um mundo que era o oposto do reino do vazio. E somente quando ele passou pela porta,
ele foi capaz de ver um portão de ferro incomensuravelmente enorme logo à sua frente. O portão gigante estava gravado com uma pintura esculpida do que parecia ser uma descrição da titanomaquia, a guerra entre os titãs e os olimpianos. A simples visão disso o fez sentir-se oprimido, semelhante ao que ele sentiu quando viu a torre, mas estava mais próximo de um sentimento de admiração. E quando ele voltou seu olhar para a parte inferior do portão, encontrou um homem sentado bem em frente ao portão olhando para ele com olhos cheios de interesse. O homem com um capacete alado e sandálias aladas, e uma vara entrelaçada com duas serpentes nas mãos. Ele deve ser Hermes. O grande ser riu enquanto falava com Yon-Wu. É você, o homem que chocou todos os guardiões. Como o deus que podia mover-se livremente entre os mundos dos mortais e do divino, Hermes recebeu uma tarefa. O guardião do tesouro da Olympus. Como ele podia olhar para o mundo dos mortais? Era sua tarefa manter os olhos no mundo mortal e proteger os tesouros dos olimpianos daqueles que os cobiçavam. Mas em outras palavras, isso também significava que ele estava sempre observando o mundo mortal, observando tudo o que acontecia ao redor do mundo. E por conta disso ganhou um apelido dos mortais. O observador. Já recebi visitas antes e isso se tornou frequente ultimamente, mas não acho que tenha havido nenhum mortal tão surpreendente quanto você. Hermes expressou sua admiração ao olhar para Yon-Wu. Eu nunca vi um mortal como você. Parecia que ele estava genuinamente chocado com Yon-Wu. No entanto, eu gostaria de entrar no tesouro. Yon-Wu fez ouvidos moucos aos elogios de Hermes. Ele não estava com vontade de ficar de pé e conversar com Hermes, porque ele estava morrendo de vontade de entrar no tesouro o mais rápido possível. Ele já havia pensado nos artefatos que queria. Astrape de Zeus e Égide de Atenas. Astrape, uma lança que aniquila os inimigos lançando ataques relâmpagos, e uma das melhores armas que se pode conseguir na torre. Aegis, também conhecido como um dos melhores escudos, com durabilidade que lhe permite rechaçar a maioria dos ataques. E com a cabeça da górgona embutida no centro, pode até paralisar ou petrificar os inimigos. Ambos os artefatos, cada um representando um deus, fizeram seu nome diversas vezes em mitos. Mantendo os nomes dos deuses, o portador dos artefatos também poderia obter o poder dos deuses. Haha, vejo que seu coração já está decidido a abrir o tesouro. Muito bem, eu atenderei ao seu desejo. Aplaudir asterisco. Hermes bateu palmas com uma risada alegre. Só então. Estrondo asterisco. O portão de ferro começou a abrir sozinho com um barulho estrondoso. E através da abertura, um feixe de luz dourada derramou-se brilhantemente sobre o mundo outrora escuro.